Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um editorial do canal. Tô pedindo um pouquinho de paciência com vocês que eu tô em trânsito ainda. Tô gravando aqui de um motel aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo, né? Todas as questões e as nuances da situação do Lula. Então já vou pedindo a você, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso ajuda bastante o canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o Lula. Dá uma olhada nessa foto. Eu não sou o tipo de cara que gosta de fazer teoria da conspiração, não. Mas olha só essa imagem, né? O Lula apareceu de chapéu num evento, né? Na verdade, foi uma coletiva dos médicos que o Lula apareceu e transformou aquilo num verdadeiro evento. Lula mostra curativos na cabeça após cirurgia de emergência em São Paulo. Lula ficou 6 dias internado, né? Gerou muita especulação, muita gente aí desejando até o pior para o Lula, outros desejando o melhor para o Brasil, que é quase a mesma coisa. Mas a grande questão é a seguinte: agora ele mostrou uma imagem dele, né, com a cabeça raspada e os curativos. O que me chamou muita atenção nisso? Na foto, ou melhor, no vídeo que foi postado sobre o Lula fazendo uma caminhada no hospital, que muita gente levantou teoria da conspiração, de que poderia ser um vídeo antigo, da época do quadril. Ele não estava careca, tá? Muitos, inclusive influenciadores que fizeram vídeos, questionaram muito mesmo, sobre a situação, sabe, do Lula tá com cabelo, né? O vídeo, o Lula tava cabeludo, não tinha essa situação aqui. E aí agora, há quem diga que foi por causa da pressão, muita gente nas redes sociais, muitos influenciadores, até jornalistas questionando e criticando. Será que essa cirurgia do Lula foi verdadeira mesmo? A recuperação do Lula, uma situação assim, chamou muita atenção, né? A forma que ele teve a sua recuperação. Então tem muita gente questionando essa situação do Lula. E na sua visão, você acha que o Lula realmente está participando de um teatro, isso é um grande teatro, ou realmente ele operou, né? Então tá aí a imagem, né, dele com a cabeça raspada aí, né, e os curativos, né? Ele que deixou muito claro que não quer ser lembrado por ninguém como uma pessoa feia, né, de andador ou com sinais, né, de uma cirurgia. Mas enfim, né, só se nascer de novo para não ser lembrado assim. A grande questão que a gente levanta aqui agora é realmente a imagem que circula dele caminhando. Ele estava com cabelo, né? Mal dava para ver, ou seja, a imagem é totalmente diferente dessa que foi demonstrada agora, né? Sem querer fazer teoria da conspiração. E aí a gente entra em outro ponto, tá? Matéria do Estadão, tá bom? O Lula é uma figura que anda fazendo, com perdão da palavra, muita merda no país inteiro. E aí o dia que ele resolve fazer uma coisa certa, o dia que eu tenho que parar para elogiar o Lula, vem um desembargador e fala que o Lula atenta contra a Constituição. É mole ou que é mais, tá? Então, você pode até se assustar com o que vai acontecer agora. Eu vou defender o Lula nessa aqui, né? Se eu gostando ou não gostando, eu tenho que ser coerente, né? Não que eu goste do Lula e acho que o Lula não só atenta contra a Constituição, mas como atenta contra a democracia o tempo inteiro, né? Principalmente dando trela aí para figuras como Maduro. O Lula já tentou contra a democracia, que ninguém levantava essas bandeiras quando deu a ordem do Cruzeiro do Sul lá para o Bashar al-Assad. Ou seja, é uma figura que vamos convir que não é muito adepto à democracia, né? Ama a China, ama o Ortega da Nicarágua, ou seja, só gente da pesada que é parça do Lula. Mas olha só essa matéria do Estadão. Presidente do TRF3, né, Tribunal Regional Federal 3, diz que PEC de Lula para acabar com super salários é atentado constitucional. Cara, agora eu entendo por que o Lula destrói tudo mesmo. Porque o dia que ele resolve fazer uma coisa certa, vem a turma, que é o seu alicerce, que segura ele e critica ele, e aí é pesado, né? Vamos entender isso aqui. O Lula precisa aprovar, né, uma forma de controlar os gastos um pouquinho, reduzir os gastos. O que acontece, pessoal? Ele mandou um projeto, né, aquele de ajuste fiscal, onde ele limita os super salários do judiciário. Cara, é a primeira coisa sensata que eu vejo o Lula fazer em anos, né?
regulamentar os super salários do judiciário. Só que o judiciário está meio pistola com o Lula. E se brincar, pode até dar uma quebra aí, né, na estrutura do Lula, né, no alicerce que o judiciário dá para o Lula. País dos privilégios. Matéria do Estadão, tá? Parabéns ao Estadão. Desembargador Carlos Muta, presidente do Tribunal Regional Federal da 13ª Região, que é o TRF3, em São Paulo, criticou a PEC do corte de gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, entre outras medidas, prevê acabar com salários acima do teto no funcionalismo público. O magistrado afirmou que o momento é particularmente difícil e classificou a proposta como um atentado constitucional ao sistema de justiça. Põe ele no inquérito lá do 8 de janeiro de atentado contra o judiciário. Está tentando contra as instituições, hein? Será? Serão centenas de milhares, para não falar de milhões de processos que podem sofrer atraso, afirmou Muta na sexta-feira, dia 13, no discurso que fez na cerimônia de posse dos juízes Marcos Orione e Ana Luque, promovidos a desembargadores federais. Tá? Vamos entender o seguinte, tá? O que o Estadão está deixando claro aqui é que é um país dos privilégios, sim. Juízes, desembargadores recebem muito além do teto, né? É um mundo paralelo que essa turma vive. E aqui, nessa aqui, é um dos poucos pontos que eu concordo com o Lula, cara. Tem que tirar privilégios, né? É óbvio, o Lula não quer tirar os privilégios dele, jogou no, perdão da palavra, jogou no rabo do judiciário, o judiciário fica pistola. Eu quero que eles briguem, tá? Que se dane, tá? Eu quero que eles briguem, mas eu preciso que vocês entendam que a hora que o cara tenta acertar, né, o sistema é pesado e quando é para ele se blindar, tanto faz se é esquerda, se é direita, o sistema se autoprotege. É isso que acontece. E aí, o desembargador Carlos Muta tem que entender que, para adequar um pouquinho a realidade, nessa, o Lula tá certo. Pessoal, e agora vamos falar dos militares? Olha só, teve uma matéria do Alexandre Garcia, achei bem interessante, né? Mostra, né, o quanto os militares estão sendo humilhados, realmente defenestrados pelo governo Lula. Olha só o que diz a matéria da Revista Oeste, de redação do Alexandre Garcia. Defesa enfraquecida. Nossas Forças Armadas recebem cada vez menos recursos para adquirir meios dissuasórios que façam respeitar a nossa soberania. E perdemos cada vez mais nossos militares mais valiosos. A verdade é que nessa aqui eu vou discordar do Alexandre Garcia. Forças Armadas para quê? Vamos ser sinceros aqui, que a Força Armada, ela está colhendo o que ela plantou, né? Tem uma frase que eu gosto mais, que diz que Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que ele permite que você possa plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo, que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Pois é. E eu acredito que hoje os militares estão colhendo, né, os frutos do que plantaram. Só que a gente precisa abrir um adendo aqui, né? O tema que o Alexandre Garcia falou é muito caro e muito sério para a gente deixar passar batido. Vocês estão sabendo que uma médica, capitão de mar, lá no Rio de Janeiro, estava, né, num hospital da Marinha e recebeu um tiro de fuzil na cabeça. E aí especularam, olha, ela recebeu uma bala perdida, coitada da médica que levou uma bala perdida. Bala perdida é o caramba. Esses caras que são do crime organizado, esses caras têm armas que podem acertar a cabeça de um policial a quilômetros de distância, né, a quarteirões de distância, porque esses caras têm armamento pesado. Então falar que isso aqui foi uma bala perdida não convence. O que o Brasil vive hoje é uma verdadeira guerra. É uma guerra contra o crime organizado. A médica capitão de mar e guerra Gisele Mendes de Souza e Melo havia acabado de entregar medalhas a militares do Serviço de Saúde da Marinha, quando recebeu um tiro de fuzil na cabeça na terça-feira, dia 10. Estava no Hospital Marcílio Dias, a principal instituição de saúde da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, mas foi como se estivesse em um hospital de campanha em plena guerra. Na verdade, ela estava no campo de batalha do Rio de Janeiro, onde o inimigo ocupa territórios que já não estão sob a soberania do Estado brasileiro. A arma que matou certamente veio do exterior, atravessando a fronteira, mesmo no lugar onde passa a droga vendida nas cidades brasileiras. A verdade nua e crua é que o Brasil já virou um narco-estado. E aí a gente vai falar sobre essa questão do narco-estado,
que envolve Bukele e envolve Javier Milei. Estão preparados? Então, vou explicar para vocês. Pessoal, dando continuidade aqui, como eu estou usando o TikTok para gravar, eu tô precisando gravar em 2 etapas, tá? Então essa é a segunda parte. No último editorial, ou na primeira parte desse editorial, eu falei para vocês, né, do caso da chefe de guerra oficial da Marinha que levou um tiro na cabeça, né, e que começa a colocar o Brasil numa rota, né, numa lista de narco-estado mesmo, né? O Brasil está em guerra civil e não tem nem como você questionar isso. Mas olha só, há um outro padrão que começa a se desenhar no mundo. Um padrão chamado bukelização. Adivinha por causa de quem? Nayib Bukele. E adivinha quem está implementando? Milei. E adivinha quem vai implementar? Donald Trump. E adivinha o que vai acontecer? Vai entrar nos livros de história como um modelo de uma nova era, onde figuras como Bukele, Milei e Trump querem reescrever a história. Dá uma olhada no que eu vou mostrar para você. Olha só essa matéria top do Eduardo Matos de Alencar, tá? 2 caminhos para a América Latina: a bukelização ou o narco-estado. E aí a gente precisa conversar. Vocês sabem que eu escrevi um livro sobre a história do Bukele, né? De como ele mudou um país que era um verdadeiro narco-estado, um dos países mais violentos do mundo, e como ele conseguiu transformar isso no país mais seguro do mundo. Hoje, El Salvador, o país mais seguro do mundo, mais do que a Suíça, mais do que muitos outros países. E esse modelo está sendo implementado como um plano piloto para ser adequado ao resto do mundo. Dá uma olhada, né? Essa matéria que é impressionante. O discurso de defesa da ordem do presidente da Argentina, Javier Milei, guarda muitas semelhanças com os pronunciamentos de Nayib Bukele, ou Nayib Bukele, lá de El Salvador. Milei fez um apanhado das ações praticadas pelo seu governo no primeiro ano de mandato. Disse que o país está buscando um modelo que impõe o trabalho prisional como forma de compensação das despesas provocadas pelos apenados, associados com a extinção do uso de celulares na prisão, a aprovação de leis penais mais rigorosas, valorização das Forças Armadas de Segurança Pública e a implementação de uma política repressiva contra o crime, que tem na cidade de Rosário, hoje, seu maior case de sucesso. O que acontece? O Bukele pegou El Salvador destruída e resolveu o problema da criminalidade. O Milei pegou a cidade de Rosário, que é setor metropolitano de Buenos Aires, e é uma cidade extremamente perigosa e violenta. Bukele implementou um plano igual que o Nayib Bukele fez, e se tornou mais um case de sucesso do Milei, ou seja, já se tem a fórmula de como acabar com o crime organizado. O Brasil segue o caminho inverso. Tanto o governo Lula quanto a justiça brasileira seguem o caminho totalmente inverso, contrário. Agora, para pensar comigo. Se eu já tenho uma fórmula que deu certo para o Bukele, esta mesma fórmula deu certo, né? Aí você pode falar, nossa, mas El Salvador é um país chiquito, ou seja, um país pequeno. A Argentina não é um país pequeno. E o modelo implementado já deu certo, numa cidade. E esse modelo pode ser feito de cidade em cidade. E sabe qual é o ponto mais impressionante? É que o vagabundo, ladrão, preso, vai ter que trabalhar para custear a vida dele. Não é o pagador de impostos que vai ter que ralar com isso. Então, o Milei, ele vai entrar nos livros de história, junto com o Bukele, e provavelmente o Trump também, como uma nova era, né? Uma nova geração de mudança no mundo. E aí, tem muita gente, como, por exemplo, o Daniel Lopes, que eu acho top demais, ele acha que o Elon Musk, Donald Trump, Milei, Bukele, são os senhores da nova ordem mundial, ou seja, o anticristo que vai se apresentar como salvadores do mundo, que vão salvar o mundo literalmente, mas vão exigir de você o número da besta. Cara, se é ou não é, não sei. Sei que eu faço análise política. E para mim, a análise política, esses caras estão no caminho certinho. E olha só, a empolgação do presidente argentino parece lastreada por dados concretos. Ou seja,
está reduzindo a violência, o narco-estado não está acontecendo. Nos últimos anos, Rosário, na Argentina, enfrentou uma grave escalada de violência devido ao domínio de grupos narcotraficantes, com uma taxa de homicídios 4 vezes superior à média nacional. A cidade, estratégica para o tráfico de drogas devido à sua localização e infraestrutura portuária, tornou-se um ponto central da disputa entre facções criminosas. Em 2023, Rosário registrou a maior taxa de crimes do país, com homicídios e tiroteios se tornando rotina, vitimando inclusive pessoas inocentes. O tráfico de drogas, operado principalmente por gangues como Los Monos, foi intensificado com a principal causa da violência. Cara, na época, os Los Monos e outros traficantes do local, eles estavam pegando, né, cidadão que estava trabalhando, chegava na borracharia, pegava o dono da borracharia, enfiava dentro de pneu e punha fogo. Era esse o nível dos caras. Agora eu te pergunto, pela terceira vez nesse mesmo vídeo, se já existe uma fórmula que deu certo, o porquê que o Brasil anda no sentido contrário. O que o Brasil ganha com o crescimento do narco-estado aqui dentro? É uma pergunta capciosa, não é? Coloca no comentário aí se você tem suas dúvidas sobre isso. E aí, para provar para vocês que o cara realmente está apto a fazer, escuta só, né, ou leia só comigo, o que o próprio Milei escreveu aqui. Devemos converter em um farol do mundo, porque o mundo foi submergido em uma obscuridade profunda e exige a gritos ser iluminado. E aí, a legenda dele foi interessante. Ele escreveu: Viva la liberdade, carajo. Viva a liberdade, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Gritos para ser iluminados. Então, a teoria do Daniel Lopes lá faz sentido, né? Ou seja, o iluminismo, ele chama de novo iluminismo. Cara, eu não sei se não é, mas eu quero bandido atrás da grade, levando chinelada no lombo, se não trabalhar para pagar as contas. Eu tô de saco cheio de pagar conta de vagabundo, bandido que queima colchão na cadeia. Eu tô de saco cheio, né, de ter que lidar com gente que rouba celular, gente que vai tomar uma cervejinha e é protegido por esse bando aí, né, de políticos sem vergonha que fica usando esse discurso mequetrefe, né, para ganhar aí moral com a esquerda. E aí eu sinceramente não consigo entender o judiciário brasileiro. Olha só, o Leandro Herschel, ele acabou de publicar aqui, ó. Polícia identifica o atirador de turista argentino, na verdade, como eu disse, é o secretário de turismo da Argentina, né? Mas juiz do plantão não decreta prisão, alegando que caso não é de urgência. O ex-secretário de turismo de Bariloche entrou em comunidade por engano, enquanto ia para o Cristo Redentor. O cara entra numa comunidade por engano, é baleado, está em estado gravíssimo, até onde eu sei, não sei se ele faleceu, né, no momento que eu estou gravando esse editorial aqui. E aí eu te pergunto, caso morte, caso tentativa de homicídio, não é urgente? Ah, já sei. Apagar vídeos do mauzão da direita, daqueles caras que violam a liberdade de expressão, isso sim é urgente, né? Já sei. Prender um general de 4 estrelas só para reduzir o exército a nada, num caso de uma prisão que vários constitucionalistas já reputaram totalmente ilegal, isso sim é importante, né? Agora, tentativa de homicídio de um ex-secretário argentino? Não. Quem disse? Não. Mas beleza, deixa estar. Vamos mudar de assunto um pouquinho e vamos falar do nosso Brasil baronil, tá? Olha só essas figuras que, para mim, deviam ser aliados inseparáveis. Um devia ser o Batman e o outro o Robin. Deviam estar juntos, aliados, né? Mas já entraram em atritos, tiveram conflitos, né? Para mim, ambos deveriam sempre caminhar. Eu acho que a esquerda é muito mais unida do que a direita. Eu acho que a direita do Brasil é muito cheia de picuinha, ou a direitinha cheia de frescura do caramba, tá? Mas é o seguinte, essa matéria é estranha. O União Brasil teme que Bolsonaro influencie o TSE contra Caiado em decisão de inelegibilidade. Bolsonaro, que é a figura mais perseguida, né, pelo STF, pelo TSE, aqui a matéria sugere que o Bolsonaro pode falar com Cássio Nunes e o André Mendonça, que são figuras que estão lá, para manter a inelegibilidade do Caiado, para não ter, né, uma concorrência à altura.
Você acha que isso pode acontecer? Acho que não, viu? Mas qual que é o seu comentário? Coloca aqui. Acho que o Cássio Nunes e o André Mendonça já não estão nem aí pro Bolsonaro mesmo. A minha visão é essa. Não vou influenciar em nada, tá bom? E até o próximo editorial, pessoal. Vejo vocês na próxima.